O sábado de Aleluia, dentro da Semana Santa, fora o sábado onde Jesus fora sepultado. O sepulcro do Cristo Jesus foi um momento de muita introspecção entre os apóstolos. Imagina toda aquela cena que os apóstolos viram Jesus passar e ali eles perderam a liderança, perderam o seu líder. Porém, todos lembraram que o Cristo disse que em 3 dias iria ressuscitar. Esse silêncio do sábado fez com que cada um entrasse no seu íntimo. E aí, será mesmo que o Cristo vai ressuscitar? E se ele não ressuscitar, como nós vamos ficar? Esse momento é um momento de preparação, é um momento em que todos os discípulos estavam ali remoendo as suas emoções, as suas ideias, a sua fé, a sua falta de fé. Será que nós não já passamos por isso também? Será que diante de algo que nós perdemos, nem falo dos parentes, falo do nosso dia a dia, nós perdemos algo e ficamos naquele silêncio de refletir, e agora? E agora? Por exemplo, fazendo aí guardadas as devidas proporções, aqueles homens perderam o líder Cristo. E nós, dentro da nossa pequeneza de vida, sem menosprezar ninguém, mas dentro da sua vida, quando você perde algo, você não fica ali meio abatido e perguntando, e agora? Por exemplo, você perdeu o trabalho, o emprego, você fala, e agora? Você perdeu um relacionamento, você fala, e agora? Você perdeu, foi retirado de você um carro, roubado um veículo, você fala, e agora? Então, fora mais ou menos o que os espíritos que acompanhavam Jesus, quer dizer, os apóstolos que acompanhavam Jesus, sentiram. E agora? Então, esse sábado é um sábado de muita reflexão. É preciso sim refletir sobre tudo o que ocorrera naquele período entre a morte do Cristo e a ressurreição. E nada na vida do Cristo fora por acaso, né? Nenhum momento Jesus deixou de ensinar, não é verdade? Então, meu irmão, fica aqui conosco. O tema que nós vamos abordar hoje é o caminho para a renascença espiritual. O silêncio antes do milagre. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Pois bem, eu deixei aqui a Bíblia já aberta para a gente ler no Evangelho de Jesus, no Evangelho, né, Dona Virgínia? No Evangelho de Jesus, a passagem do sepulcro do Mestre. Quem narra esse fato é o evangelista João, no capítulo 19, no versículo 38 a 42. O que diz João? Vamos saber? O sepulcro de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto pelo receio que tinha dos judeus, recorreu a Pilatos, lhes permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhes permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e óleo. Tomaram, pois, o corpo de Jesus
e o envolvera em lençóis com os aromas, como era de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Está aí a passagem evangélica que narra ali o sepulcro do Cristo. Porém, nós entendemos que aquele período, Jesus simplesmente, sendo ele o Cristo planetário, ele já estava nas atividades espirituais dele. Não estava ali preso àquele envoltório físico, como de natural é quando um ser humano, um ser normal como nós, que não somos Cristo, mas somos uns seus irmãos em jornada. Quando a gente morre, a gente ainda fica um tempo ligado ao nosso corpo, tanto que quem é cremado precisa esperar 72 horas. Isso é a lei, pelo menos aqui no Brasil, 72 horas. Por quê? Porque neste período o espírito está em transição, está sendo desligado do seu corpo para o renascimento no mundo espiritual. No caso do Cristo, não tinha essa necessidade. Eu não sei se vocês lembram, mas alguns dias nós relatamos aqui que o Cristo, ele não tinha um corpo igual ao nosso. O corpo dele era fluídico, você lembra disso? Lembra disso? O corpo do Cristo era fluídico. Sendo o corpo fluídico, olha só o nosso raciocínio. Se o Cristo tinha um corpo fluídico e ele desmaterializava o seu corpo a hora que quisesse e quando precisava materializava novamente, porque nós sabemos, essa roupagem é apenas energia condensada, ok? Células que se unem para a formatação da pele e de todos os órgãos. Esse Cristo do nosso planeta tem o poder de dissipar essa energia e condensá-la como quiser. Se nós sabemos disso e acreditamos, então por que aquele corpo ele estava ali, essa massa estava ali, sendo manipulada por Maria, por tanto Maria, mãe de Jesus, como por Maria Madalena e por José de Arimateia, que levaram esse corpo ao sepulcro? Por quê? Já parou para pensar nisso? Claro, não tem ponto sem nó, como diz popularmente. Então era necessário que aquele corpo continuasse ali condensado. O Cristo tem o poder, mesmo à distância, manter aquela condição ali, manter aquele corpo ali, mesmo ele estando já nas suas atividades. Por quê? Para que se fizesse cumprir a profecia. Tanto que, você sabe que ninguém encontrou o corpo do Cristo, não é mesmo? Tanto que é narrado, inclusive, nosso irmão Adolfo Schultz, que era um dos discípulos na época, ele narra que... E a gente sabe que a história é verídica, que os soldados faziam guarda para que o corpo não fosse retirado de lá. Foram colocados num sepulcro com uma pedra sobre a entrada, que era apenas uma, não tinha outras entradas, apenas uma, com o intuito de não deixar ninguém roubar o corpo, porque os ditos religiosos, os fariseus, eles sabiam que Jesus iria ressuscitar, mas eles não acreditavam tanto quanto os seus apóstolos, mas eles ficavam
com o pé atrás. Então, o que eles fizeram? Vamos botar lá segurança, porque se alguém roubar e dizer que ele se ressuscitou, o que ocorrera? O que ocorrera? A ressurreição, né? Você sabe da história, não é? Mas eu quero te convidar para fazer uma prece e, na sequência, ouvir o próprio Adolf Schutz, que relata todo esse trâmite do enterro, né, do sepulcro e do renascimento de Jesus. Vamos fazer a nossa prece? Vamos falar com Deus? Vamos pronunciar as palavras da prece dominical deixada pelo Cristo Jesus a todos nós? Vamos? Então, Senhor, o Senhor fora sempre o exemplo, não apenas o exemplo físico, mas hoje é o exemplo puro e verdadeiro do amor, alimentando assim os nossos corações com este amor. E pedimos, Senhor, com fervor de nossa alma, que não nos deixe de alimente todos esses corações perturbados pela insegurança, pelo medo, pela incerteza do dia de amanhã. Pois certo é, Senhor, que o Senhor está presente constantemente conosco. E lembramos de suas palavras quando afirma que estaria conosco todos os tempos, todos os instantes até o fim dos tempos de maldade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Puxa vida. É um sábado de muita reflexão, não é? Imagina, se coloca na posição dos apóstolos. Aquele homem todo poderoso, todo amoroso, todo dedicado à caridade e ao amor, que não media esforços para ajudar a todos, estava sempre à disposição de quem precisasse, fora sepultado, fora morto e sepultado. E agora? O que fazer? Este momento de reflexão todos nós passamos. E agora? O que fazer diante de uma perda? Se desesperar ou acreditar no renascimento? Todos nós passamos por perda, e não falo de perda de parente. Todos nós passamos por situações que nos desesperamos porque perdemos o nosso alicerce, perdemos a nossa estrutura. Eu vou contar para você um caso pessoal, tá? Com a sua permissão. Quando eu vim para São Paulo com 17 anos, vim direto para trabalhar em uma instituição religiosa. E nessa instituição eu fiquei por 15 anos. 15 anos. Foi isso? Foi. E aí, eu fui simplesmente desligado dessa instituição. Instituição essa que não trabalhava por dinheiro, mas sim pelo prazer de poder
participar daquela instituição. E por causa de um fato que me envolveram, eu fui desligado. Eu fiquei sem chão, eu não sabia o que fazer, tanto que recorri ao meu chefe direto e ele disse: não, eu vou reverter isso porque isso foi injusto, vá para casa e espere que eu te ligo. Assim eu fiz, fui para a minha casa e eu fiquei 7 dias no meu silêncio, no meu deserto. 7 dias, eu nem saía, ficava esperando. Porque retiraram o meu chão, eu perdi e dizia para mim: e agora? E agora? A vida se renovou. Um vizinho, que já me conhecia, me encontrou e falou: Júlio, você está sumido, nunca mais eu te vi. Contei o caso que ocorrera, ele já conhecia a instituição e disse para mim: olha, Júlio, se eu fosse você não ficava esperando não. Como assim? Eu lembro o nome dele, Valdeci. Como assim, Valdeci? E agora? O que eu faço? Ele falou assim: olha, Júlio, eu estou montando uma produtora, não tenho condições de te pagar um salário, mas, poxa, você é um bom profissional, vem comigo, vamos para lá, não fica dentro de casa trancado, não. Como eu não tinha o que fazer e a cabeça estava a mil, quer dizer, eu estava no meu silêncio íntimo, eu falei: tá bom, eu vou. Daquele ato em diante, a minha vida se renovou. Comecei a tomar outro caminho. Um caminho, olha que interessante, né? Um caminho de estruturação na área material. Pois o convite me levou a muitos trabalhos e cada trabalho que eu fazia me rendia lucros. E consegui montar uma estrutura. Não era nem a minha intenção, mas montei uma estrutura material. Comprei tudo que precisava, inclusive a minha residência, o meu automóvel, enfim, comprei uma chácara. Só que o vazio continuava. Foi aí que surgiu em minha vida o templo espiritual Maria Santíssima, no ano de 2000. Dali para cá, a minha vida totalmente voltada ao que me satisfaz. Sem hipocrisia, sem falsidade, servir a quem precisa. Sinceramente, aqui nós estamos com o intuito de servir, não ser capacho de ninguém, pelo amor de Deus. Muitos, eles associam servir como ser capacho. Não. Servir a quem realmente quer fazer da sua vida uma vida melhor. Servir como ferramenta dos Espíritos para ajudar quem quer se ajudar. E pelas graças de Deus, eu criei o meu novo alicerce, pois o nosso alicerce sempre foi o espiritual. Quem se alicerça no material, uma hora encontra o seu vazio e o desespero. Mas quem se alicerça no espiritual, ele estará muito bem, seguro diante das turbulências que a vida nos faz passar. Bem, eu quero que você ouça nosso irmão Adolfo Schutz. Mas antes de entender que o sábado de aleluia, ele nos ensina que o silêncio não é uma ausência, mas preparação. Aquele estágio da vida em que o barulho do mundo silencia e nos deixa a sós com nossas próprias dúvidas. Por isso eu quis contar esse caso pessoal meu. E hoje você se sente no escuro, cercado por incertezas e sem conseguir enxergar o fim da estrada? Lembre-se, a semente também vive o seu próprio sábado, o momento de escuridão, antes de romper a terra e germinar uma grande árvore. Então, meu irmão, pense nisso, pense. Vamos ouvir então nosso irmão Adolfo Schutz. Após soldados demandarem para que todos saíssem dali,
porque havia medo que seu corpo fosse roubado, ou que algum sósia pudesse ocultar aquele corpo. Permitiu-se apenas que a mãe, Maria Madalena, e João, o evangelista, pudessem acompanhar a retirada daquele corpo da cruz e, após envolvê-lo em vários tecidos, o sangue era desmaterializado conforme eles iam envolvendo os tecidos no corpo do Cristo. Não poderiam mexer no corpo. Retiraram-lhe a coroa de espinhos, retiraram os cravos no seu corpo, envolvidos num lençol, o levaram ao sepulcro e ali, firmado sobre uma rocha, sem que houvesse qualquer outra saída, selaram a única porta por qual alguém poderia adentrar. Diante das ordens do imperador, que ali se montasse guarda, para que ninguém roubasse o corpo do Cristo, com medo de que pudesse usar esse corpo para enganar o povo quanto a profecia de que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Obrigado, meu irmão Adolf Schutz. Obrigado mesmo pelas palavras, por compartilhar conosco a sua experiência pessoal. Essa narrativa ela é muito importante, não é? Para que a gente entenda que nada da vida do Cristo fora por acaso. Nada. Tudo fora uma lição voltada a você, a mim, a nós, seres em evolução, que desejamos seguir o rumo certo, sabe? Não se desviar, não se deixar atrapalhar, não se deixar ser levado ao caminho errado, não é? Bom, obrigado, nosso irmão Adolf Schutz. Vamos ouvir o Paulo de Moraes, que também traz o seu conhecimento evangélico. Afinal de contas, hoje, sábado de aleluia, não é, Paulo? Mas antes, a leitura do livro dos Espíritos, a questão 159, que diz o seguinte: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece a si mesmo no mundo dos espíritos? Interessante a pergunta, né? E aí, que sensação será que tem o espírito quando se reconhece que está desencarnado, quer dizer, que está no mundo espiritual? Vamos ouvir a resposta? Depois da sua consciência, se viveu bem, sente paz e alívio. Se não, pode sentir perturbações. Poxa, para mim a resposta ela foi bem direta, sabe? Uma flecha direta no alvo.
Pois muitas pessoas, quando desencarna, muitas pessoas não, todos nós, quando desencarnamos, o que pesa é os feitos bons. Ou melhor, o que vale são os feitos bons. O que pesa é a consciência nos cobrando dos maus feitos. Os maus feitos pesam aqui, no corpo, aqui nas costas, na cabeça, na vida. E digo mais, é a consciência que aprisiona o espírito naquelas regiões umbralinas, porque ele sabe que ele não é merecedor de viver na luz. E aí a consciência o aprisiona pela frequência que a consciência o leva a estar. A sua frequência, pequena, média, alta, é conforme a sua consciência de que fez o bem, dentro das condições que tem. Fez o bem, você está na frequência do bem. Mas se a sua consciência te cobrar que você poderia ter feito, que só você sabe que poderia e não fez, ela te aprisiona aos não feitos e aos maus feitos. Bom, Paulo de Moraes, compartilha conosco aí o seu conhecimento, meu irmão. Bom, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, hoje nós vamos estudar a respeito de um nome pouco conhecido na Bíblia Sagrada, Dedã. Para início de conversa, nós vamos dizer que há duas referências ao longo da Bíblia Sagrada a esse nome, Dedã. A primeira se refere a um povo descendente de Noé, e a segunda é um neto de Abraão com Quetura. Você nunca ouviu falar em Quetura também, né? Pois é, depois da morte de Sara, que era a esposa de Abraão, ele se juntou a Quetura e tiveram filhos, e dentre esses filhos também netos, e um deles se chamava Dedã. O profeta Isaías, também no Velho Testamento, associa os descendentes de Dedã a caravanas comerciais estabelecidas na Arábia. Já o profeta Ezequiel, também no Velho Testamento, refere-se a Dedã e a seu irmão Sabá para nortear seus descendentes como povos comerciantes que observam o exército invasor com desconfiança e questionamentos, na profecia de um ataque final contra o povo de Deus. A ação descrita é o saque de riquezas, gado e possessões de um povo que estava disperso e foi reunido. A passagem bíblica sublinha o papel de Sabá, Dedã e Tarsis como observadores comerciais focados na movimentação econômica e nas riquezas envolvidas no conflito, em vez de participantes diretos na guerra. E para você tomar conhecimento, aqui parte da profecia do profeta Ezequiel, que se encontra lá nos capítulos 38 e 39 do seu livro na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento. Diz lá o profeta Ezequiel: Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus rapazes governadores te dirão: juntaste o teu bando para tomar o despojo? Juntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro? Para tomar o gado e as possessões? Para saquear grandes despojos?
É assim que se refere o profeta Ezequiel, dando a entender que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns povos se levantarão contra Israel e o atacarão, no interesse de levar os bens desse povo, o gado, as possessões, tudo isso. Então, fiquemos atentos a essa profecia, porque ela é importante para os tempos atuais e também para marcar os sinais da próxima vinda do Salvador de todos nós, que é o Cristo de Deus. E por fim, não se deve confundir Dedã com Dan, que era uma das tribos de Israel. E também não se confunde Dedã com Datã, que é o nome de um daqueles que se rebelaram contra Moisés, conforme o capítulo 16 do livro Números, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Concluído esse trecho, vocês depois podem consultar aí mais nos livros que nós indicamos aqui e ler a respeito de Dedã. Aquele fraternal abraço e até a próxima. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado de coração. Hoje é um sábado de aleluia, um sábado especial, né? É um momento de reflexão, não é? Temos que refletir sobre a morte do Cristo e a expectativa da sua ressurreição. Entretanto, antes de mais nada, entender que a vida ela é feita de ciclos de morte e renascimento, não é isso? Que possamos seguir os ensinamentos de Jesus, mantendo nossa fé firme, mas uma fé de realização, confiando sempre na renovação que Ele, o Cristo Jesus, nos proporciona. Que a luz da ressurreição ilumine vossa vida, meu irmão, renovando nossas esperanças e forças para o dia a dia. Que Deus te abençoe hoje e por todo sempre. Que a paz desse Cristo, que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.